Bom, então, a ideia, né, nós, aqui no grupo, a gente tem, em vários cursos, né, a gente sempre, claro, tem que discutir a ideia de simetria. Então, nós temos cursos aí de Young Mills, cursos de gravitação quântica, os cursos de modelo padrão, operações fundamentais. Então, sempre a gente, sobretudo no curso de teoria eletrofrágil, a gente sempre discute mais um pouco a questão das simetrias quebradas espontaneamente. Temos o curso de eletromagnetismo também, onde a gente fala de simetria, no curso de mecânica clássica. A gente tem, o assunto de simetria está espalhado em todos os cursos, mas a gente queria reunir um pouco a motivação desse curso, reunir um pouco os conceitos mais importantes e até os conceitos mais operacionais de simetria, para a gente poder ter um material mais direcionado só para simetrias. E se a gente precisar em outros cursos chamar a questão, a gente tem um curso, tem esse material, né, de consulta, material que sirva de pré-requisito, pelo menos para o tipo de curso que a gente tem aqui. Claro que tem livros muito bons no assunto, né? Tem livros escritos, capítulos muito bons de livro, mas a gente está tentando fazer a coisa de uma maneira um pouco mais direcionada e operacional para os cursos que a gente tem feito e que a gente acha que são importantes para a formação, né, de mestrado e doutorado, para a pessoa logo começar a trabalhar no assunto. Então, a motivação é reunir as ideias principais num curso para poder a gente ter um pré-requisito, assim, um material de consulta bem definido. Aí os tópicos, né, que a gente vai abordar aqui, a gente vai tentar, o curso, quer dizer, a gente vai tratar basicamente das simetrias e dos mecanismos de implementação. Quer dizer, a gente vai querer basicamente centrar o curso nas simetrias, e aí em dois tipos, né, quer dizer, na implementação, quer dizer, os mecanismos para implementação, e também nos mecanismos, né, de violação. Na verdade, as quebras. Vamos ver as simetrias, como elas podem ser implementadas, e aí vamos tentar também distinguir, né, nos mecanismos de implementação, vamos tentar distinguir a situação, né, de dois modos distintos, sobretudo no caso das simetrias em teorias quânticas. Na mecânica quântica e na teoria quântica de campo, né? Vamos tentar fazer desse tanto na mecânica quântica quanto nas teorias. Então, a gente já tem discutido em outras situações, né? A questão de existirem infinitos graus de verdade, quais são as obstruções, podem ser as obstruções para a implementação da simetria. Então, um pouco nessa direção. Aqui, a gente vai ter uma convergência desses dois tópicos aqui, né? Porque, normalmente, quando a gente fala de implementar a simetria, a gente tem em mente, né, simetrias que sejam exatas. Então, a gente pensa, tem uma simetria. Aqui a gente vai chamar a atenção para o fato de que a quebra espontânea, que a gente chama de quebra espontânea de simetria, né, a quebra espontânea da simetria, ao mesmo tempo que é um mecanismo de implementação, ela também, não deixa de ser um mecanismo de violação. Mas, até a sigla que a gente vai usar, vamos usar a sigla aí, nos textos em inglês, que é Spontaneous Symmetry Break. Vamos usar essa sigla aqui, SSB. Então, do ponto de vista da quebra espontânea de simetria, a simetria é uma maneira da simetria entrar na descrição de um certo modelo, ou no modelo, né, de um certo sistema. Ou a simetria, quer dizer, tem um modelo, tem uma teoria, né, essa simetria vai ser implementada de forma a ter uma quebra espontânea. Então, a quebra existe, a violação da simetria existe, né, como vai ficar claro ao longo das aulas, né, no sentido de que os estados
ou as partículas não vão apresentar as degenerescências típicas de uma situação de simetria exata. Tendo simetria exata, na mecânica quântica a gente tem níveis de energia perfeitamente degenerados, e na teoria de campos a gente tem partículas aglomeradas e múltipletes daquela simetria. Então, nesse sentido, a simetria é perdida. A gente perde a simetria no espectro. Mas a simetria não é perdida no lagrangiano. Então, a simetria foi implementada, aonde que ela está? Ela está no lagrangiano, está no hamiltoniano, está na ação, mas ela não está nos estados. Então, nesse sentido, a gente vai pensar que a quebra espontânea da simetria, ela está ligada aos dois mecanismos, né? Tanto de quebra quanto de violação, quanto de implementação. Mas quando a gente falar dos mecanismos de violação, sobretudo, né, aquilo que vai estar caracterizando mais fortemente os mecanismos de violação vão ser a quebra explícita, ou a violação de quebras explícitas, né? Em geral, são as chamadas quebras duras, né? São as quebras duras, são as quebras que elas destroem propriedades, às vezes boas, que os modelos têm. E também a discussão das anomalias, né? As anomalias, elas não são como a quebra espontânea da simetria. A anomalia, ela não se configura como um mecanismo de implementação da simetria. Pelo contrário, ela realmente é uma quebra explícita, né? Então, as anomalias, elas entram também nessa categoria de quebras explícitas. Só que a quebra explícita, no caso da anomalia, ela não é colocada à mão. Eu não acrescento ao lagrangiano um termo que quebre frontalmente a simetria. A simetria, ela é quebrada intrinsecamente pelo mecanismo de quantização. Então, a gente parte de uma teoria, de uma ação que é perfeitamente simétrica, mas no processo de quantização, a quebra da simetria ocorre. Então, a anomalia, né? A anomalia, ela é uma quebra induzida por efeitos quânticos. Quer dizer, então, nesse caso, a quebra é induzida, né, no processo de quantização. Nesse caso, né, vai falar uma quebra. Agora, o mecanismo também de implementação, a quebra, por exemplo, né, no caso tipo quebra espontânea, em que a gente tem uma situação de simetria no lagrangiano, simetria na ação, além da quebra espontânea da simetria, a gente tem também um parceiro, um outro mecanismo que é parceiro, né, desse aqui, também no sentido de ser um mecanismo que, ao mesmo tempo que é de implementação, ele também é um mecanismo de violação. Então aqui, a quebra espontânea, né, ela é um mecanismo de, vamos tentar colocar dentro dessa perspectiva de implementação e violação. Mas nós temos aqui um outro mecanismo que está nessa categoria, que é a chamada quebra dinâmica de simetria. Vamos usar também a sigla em inglês, Dynamical Symmetry Break. Então, a quebra dinâmica de simetria, ela também é caracterizada pelo fato de que a simetria está na ação, a simetria está no lagrangiano, mas por um efeito também quântico, ao invés da simetria se configurar numa anomalia, quebrada por um mecanismo de anomalia, a simetria ela é quebrada pela condensação de um conjunto de campos. Quer dizer, a quebra dinâmica ela é induzida por uma interação que a teoria tem, que faz com que aquilo que na quebra espontânea acontece a nível clássico, o que a gente chama trilével, a nível de árvore, na quebra dinâmica ela acontece como um efeito quântico. Então a gente tem também, é um mecanismo que tem a dinâmica da teoria é tal que ela vai gerar uma quebra não na ação, não no lagrangiano.
mas vai gerar uma quebra no espectro. Quando a gente, por exemplo, a simetria diria, eu tenho partículas de massa zero, a simetria dinâmica ela vai fazer com que aquelas partículas que teriam massa zero não tenham mais, por exemplo. Então, por exemplo, aparece o que a gente chama na literatura de um gap de massa. Então, a quebra dinâmica é um mecanismo, vamos dizer assim, tipo quase que gêmeo da quebra espontânea. Só que na quebra espontânea a gente tem uma situação mais simples, ao passo que na quebra dinâmica, aqui a gente tem um mecanismo, mas que ocorre, como a gente diz na literatura, né? Ocorre para as funções de um ponto. Quer dizer, o que acontece na quebra espontânea da simetria é que algum tipo de campo, ele toma valor esperado no vácuo diferente de zero. Então a gente tem um mecanismo de condensação de campo. Pode ser um campo escalar, tipo um campo de Higgs, que se condensa. Por quê? Porque o potencial de interação me dá uma situação de mínima energia em que esse campo não é zero. Então, é o que a gente diz, a quebra espontânea ela ocorre no nível das funções de Green de um ponto. Por quê? Eu tenho um único campo, o valor esperado no vácuo de um único campo, né? Que não é zero. Então, a função de Green, a quebra da simetria está ocorrendo naquilo que a gente chama de funções de Green de um ponto. One point. Não está em inglês, né? One point. Green function. Então, nas funções de Green de um ponto. Ou seja, são valores esperados no vácuo de campo. Já a quebra dinâmica, a condensação não vai aparecer para um campo só. Ela vai aparecer para um produto de campos, né? Vai aparecer aqui para um produto de campos. Às vezes são dois campos, em geral são dois campos. O valor esperado no vácuo de um produto de dois campos, que é um condensado, que é diferente de zero. Então, nesse caso, a quebra está acontecendo no que a gente chama de two-point Green function. É uma função de Green de dois pontos. É o valor esperado no vácuo do produto de dois operadores de campo. Então, nesse caso aqui, para que eu tenha uma função de Green de dois pontos, né? Que eu tenha dois campos, criando um mecanismo de interação e se condensando no vácuo, é preciso que haja uma interação. É preciso, então, que esse mecanismo aqui ele é gerado por algum efeito quântico. Quer dizer, é o efeito quântico que vai fazer com que esse valor esperado no vácuo dos dois campos não seja trivial. Ao passo que aqui, essa quebra aqui acontece já na teoria clássica. E aqui a gente vai precisar de... Então aqui a gente tem um efeito que já está acontecendo na teoria clássica. E aqui a gente vai ter um efeito que está acontecendo quando nós incluímos efeitos dos núcleos quânticos. Então esse é o mecanismo de quebra dinâmica. Então, basicamente a gente vai estar um pouco trabalhando essas questões. Claro, aí na quebra espontânea, esse tipo de mecanismo que é a quebra espontânea da simetria, que é o valor esperado no vácuo juntando apenas, ele está ligado, né, quer dizer, aos gráficos que a gente chama na literatura de gráficos tipo Tadpole. Então a gente vai ver que esses gráficos de Tadpole têm essa estrutura, né, um campo externo e aqui alguma coisa que é um loop, um conjunto, pode ser um loop, podem ser loops mais altos, não importa, mas é uma função de Green desse ponto, desse tipo, né? Eu tenho aqui essa bolinha aqui que me envolve loops, efeitos de loop, e aqui o que eu tenho é um campo na linha externa. Então, quer dizer, aqui eu tenho o valor esperado no vácuo do campo. Então, os gráficos de Tadpole, eles vão fazer um papel muito importante, né, quando a gente for estudar processos perturbativos, né, quer dizer, efeitos, né, vamos ligar a quebra espontânea da simetria a efeitos de perturbação. Quer dizer, então aqui a gente vai ter, basicamente, né, quer dizer, vamos colocar, esses tadpoles vão aparecer e vão ser importantes quando nós fizermos cálculos perturbativos, quando a gente for fazer cálculos perturbativos, em situações, né, com quebra espontânea de simetria. Se a gente está diante de uma situação em que uma simetria foi quebrada espontaneamente, ou seja, um campo adquiriu o valor esperado no vácuo não trivial, trilevel,
quando a gente começar a fazer teoria de perturbação e computar efeitos de loop, esses gráficos de Tedpole vão fazer um papel importante. A referência que a gente tem aqui, que eu vou dar na próxima aula, é um paper do Weinberg. É um paper interessante do Weinberg, 72 ou 73. Um Physical Review do Weinberg, é 72 ou 73, né? Mas que faz assim, um tratamento bem sistemático do estudo de Tedpoles na teoria de perturbações. Então, na próxima aula eu dou essa referência mais precisa para vocês. Então, o que a gente vai querer ter um pouco aqui é essa discussão concentrada, né, num curso só, para não ficar bem difusa em todos esses cursos aí, e aí facilitar um pouco a vida de uma pessoa que quer entrar rapidamente na discussão para poder acompanhar trabalhos ou poder aprender isso em si o assunto, né? Então, esse pouco pode. Eu colocaria um outro tipo de simetria, que eu chamo de simetria da diferença. Sei. O que significa da degenerescência? Degenerescência é quando tudo deve ser igual, massa igual. Certo. Você pode ter uma simetria também, que você agrupe massas diferentes, cargas diferentes. Sei. Quer dizer, você pode ter uma simetria da diferença. Quer dizer, eu entendo que essa simetria da diferença, a ideia dela é dar para um modelo, ela entra, a pergunta que tem, como cada simetria entra no meu modelo. Certo. Para entrar no meu modelo, pode pegar a quebra espontânea ou a quebra dinâmica. A escolha de todo modelo. Mas você tem que interpretar como a simetria entra. Eu entendo que a simetria da diferença, ela entra tentando dar uma pluriformidade. Sei. Essa é a palavra que eu digo. Você tem diferenças e você quer dar ver a questão da unificação, Sei. que é uma palavra meio mítica em física. Então você quer dar uma unidade através da simetria. Certo? Então, eu acho que quando tem essa simetria da diferença, ela é muito interessante quando você olha a teoria indireta. Sei. Porque daí você está vendo as coisas todas aquelas diferenças, elas têm uma coisa em comum. Sei. Assim, além de promover as diferenças, Sei. você diz que elas têm uma coisa em comum. O que é essa coisa em comum? Então, o modelo que vai dizer. Mas eu colocaria isso aqui lá. Tá certo. Quer dizer, a simetria, que você, de uma certa maneira, tem uma sistemática por trás das diferenças. Deve ter uma simetria que controla, que harmoniza essas diferenças. Por aí. Quer dizer, a gente sempre nunca deve se perder em física aquele sentido do Einstein, né? De unificação, né? Sei. Quer dizer, agora o que é unificar? Unificar é campo elétrico, magnético, força fraca, força forte, força gravitacional, coisa. Sim. É um caminho, é uma maneira de unificação. É. Mas também a coisa muito mais simples de unificação é ver como é que eu consigo colocar coisas diferentes dentro da mesma panela de uma simetria. Tá certo. No fundo, então, com isso a gente está estendendo, né, o conceito de simetria, esse conceito muito restritivo da simetria, da degenerescência, quer dizer, a simetria está muito ligada a quase que a indistinguibilidade, né? Então, a diferença vai estar introduzida de uma outra forma, quer dizer, a simetria vai estar introduzida de uma outra forma, mesmo que haja diferenças, a simetria, qual é o meu critério de simetria? Há diferenças, mas tem simetria. Então, o que significa a simetria está ligada às diferenças? Tá bom, eu entendi a ideia. Você pode dar um seminário aqui no curso, né? Ao longo do curso, você pode dar um seminário sobre isso para ficar mais claro, para quantificar melhor essa ideia. Por enquanto são só palavras, né? Depois a gente pode colocar modelos, né? Você pode botar modelos ali para explicar melhor isso. Aqui, isso, por exemplo, a gente estudando no tempo, para mim sempre teve um problema de gente que entende muitas coisas, assim, e como esse teu curso agora, vamos dizer, que a gente chama de macaco velho, assim, já tem um espaço para discutir mais isso, esse espaço para discutir. Eu acho que, vamos dizer, a literatura, ela não se abriu para essa coisa da simetria da diferença, sabe? A simetria é uma coisa muito canônica, né? Tá certo, vamos aproveitar o ambiente desse curso para discutir essas questões. As simetrias, então, também, sobretudo em física, de interações fundamentais, né? Interações fundamentais na física de partículas, nós temos duas categorias de simetria. Nós temos as chamadas simetrias discretas e as simetrias contínuas. Né? Na matéria condensada, nós temos muitos exemplos de grupos discretos.
né? Então nós temos as simetrias associadas a grupos discretos. Aqui não está falando de simetrias discretas no sentido até de que elas nem formam um grupo, né? Porque duas transformações de paridade, se forem feitas consequentemente, elas saem fora, não é mais uma transformação de paridade. As simetrias discretas, importantes para nós, né, na física de partículas e campos, são a simetria de conjugação de carga, a simetria de paridade e a simetria de reversão temporal. Então essas simetrias são importantes, essas simetrias elas têm um status, até a simetria tem um status de um teorema, existe a simetria do teorema do CFT, e essas simetrias têm um papel ao longo da história da nossa área, né, da física de altas energias, da física de partículas e campos, ela tem um papel fundamental, ela foi decisiva para a predição de muitos novos fenômenos e de novas partículas. Então, vamos tentar nessa primeira aula de hoje, a gente recuperar um pouquinho a autoestima das simetrias discretas, porque muitas vezes a gente leva muito mais tempo trabalhando em simetrias contínuas, elas estão associadas a grupos, né, simetrias contínuas, a gente associa a grupos de transformação, né? Esses grupos em geral, né, são grupos de Lie, e aí a gente associado a esses grupos de Lie, essas simetrias contínuas, a gente tem todo um discurso já montado, né? Temos uma álgebra de correntes, ou álgebra de cargas, temos uma álgebra de correntes, uma álgebra de cargas. Aí na teoria quântica de campos a gente é associado a essas simetrias contínuas, quer dizer, além das álgebras de corrente está associada, claro, ao teorema de Méditer, né? Depois, associado dentro dessa direção, a gente na teoria quântica tem as chamadas identidades, né? E também associado a essas simetrias contínuas, né, sobretudo, que podem ser, na verdade, globais ou locais, né, sobretudo no caso local, a gente sabe que essas simetrias não são tão associadas, no caso de simetrias locais, né, o grande elemento, né, o grande ponto, né, dessa discussão são as teorias de Young-Mills. Então, associados a simetrias, né, que são locais, a gente tem as teorias de Young-Mills. Aliás, esse ano, em 2014, completo os seus 60 anos aí, 60 anos do David Young-Mills. Então, a gente trabalha muito em simetrias contínuas, aí, depois discute que é espontânea, sempre em conexão com as simetrias contínuas, que são importantíssimas também aqui da discussão, porque através das simetrias contínuas, nós trabalhamos o discurso da unificação. Então, a unificação eletrofraca, ela se dá às custas de uma simetria contínua, SO2 vezes o 1. Depois, quando a gente fala do modelo padrão, SO3, SO2, o 1. Quando fala de uma teoria grande unificada, que pode ser SO5, SO10, S6, as várias versões de unificação, sempre através de uma simetria contínua local. Então, a gente tem, já no dia a dia da gente, uma interação muito mais forte, né, com o papel da simetria local. A simetria discreta, claro, ela está no nosso dia a dia também, só que às vezes a gente não atribui a ela, a gente não faz uma retrospectiva de quanto elas são importantes, de quanto elas foram importantes para o desenvolvimento da nossa área, o quanto elas tiveram poder de predição, apesar de serem simetrias mais pobres, no sentido de que ela não tem um teorema de Méditer, não tem uma corrente conservada, não tem identidade de ordem, a gente, através delas, faz uma série de previsões, quer dizer, elas marcaram fenômenos que depois foram incorporados aos modelos pré-existentes e acabaram construindo teorias interessantes, como foi o caso da teoria eletrofráca. Todo o discurso da violação de conjugação de carga, da violação de paridade, da violação de CP, foi muito importante no desenvolvimento da teoria eletrofráca, desde lá dos primórdios, do início da década de 60 até
o trabalho de Kobayashi Maskawa, né? Que depois deu origem, mostrou a violação do CP e fez previsões também sobre família de quartos. Então, eu vou desse primeiro coito. Eu queria perguntar, discutir a questão, como a física passou, vamos dizer, no século XIX, assim, no século XX, previsindo a simetria. Quer dizer, a simetria como um modo de predizir. Então, por exemplo, só recordando, você pode dizer que a simetria discreta de carga fez prever a antipartícula. Você poderia dizer que a paridade fez prever o neutrino? Quer dizer, a paridade, ela não foi ela que fez prever o neutrino, mas ela deu uma indicação muito clara sobre a dinâmica do neutrino, sem dúvida. A discussão. O pessoal taxativamente, claro que foi. Não vamos falar sobre isso agora. Vamos falar, vou aproveitar. Quer dizer, no discurso do papel do C, do papel do T e do T, nós vamos falar exatamente sobre a questão do neutrino, a questão do neutrino. Pergunta que eu deixaria de da quiralidade. Como é que você vê a evolução da física do século XIX, uma física do século XX, que foi, eu acho que a palavra da física do século XX é fazer previsão através da simetria. Ficou mais claro isso, sem dúvida. Eu acho que até, por exemplo, até a relatividade especial, né, onde a simetria já foi uma unificação do tempo com o espaço, isso aí trouxe uma nova simetria, que era a simetria de Lorentz, a covariância relativista. Nós saímos da simetria galileana. Vamos colocar assim, quando a gente pensa na física pré-relativista, né, quando a gente pensa na mecânica, na física mais newtoniana, né, nessa física mais macroscópica newtoniana, a gente está sempre envolvido com a simetria galileana. A simetria para nós é a simetria do grupo de Galileu. Né? Posso ir falando? Pode. Então, esse grupo de Galileu, para nós, a gente seleciona, né? Quer dizer, a gente separa o tempo do espaço, então nós podemos fazer transformações, a gente pode fazer uma transformação, pode ser uma translação temporal, a gente impede de fazer uma transformação de uma translação total temporal, ou eu posso também fazer as transformações de natureza espacial. Posso fazer uma rotação, então podemos colocar aqui, né, um x' aí, que vai ser uma RJ, mas pode colocar aí. Então, nós estamos fazendo translações também espaciais, estamos fazendo birotações. Essa matriz aqui é uma matriz pertencente ao grupo, Então, isso aqui é o nosso grupo galileano. Nós temos as rotações tridimensionais, temos as translações espaciais e podemos ter uma translação temporal. Então, é um grupo aqui com 1, 4 e 7 parâmetros. Aqui tem 3 parâmetros, 7. Então, esse grupo aqui é o grupo galileano. De qualquer maneira, o tempo e o espaço. Então, tem uma separação, tem uma noção clara de que o tempo não faz essa mistura de tempo com espaço. Aqui a gente pode colocar até o tempo ele fica intacto. Aqui a gente pode colocar aqui a transformação galileana, ele pode ser isso aqui, até posso generalizar isso mais um VI vezes T. A gente pode ter uma transformação galileana que não envolva a rotação, mas que seja um movimento relativo, né, de dois sistemas de referência. Que x' pode ser x, né? Eu posso tomar esse RJ como sendo delta IJ, então eu teria x' aí, vai ser xi mais VT mais A. Então eu estaria escrevendo, num caso especial, a gente pode colocar assim, né? Num caso especial, eu ter aqui o delta, então eu teria simplesmente dois sistemas de referência em translação relativa. Eu teria esse sistema de referência aqui, se movendo com a velocidade v em relação ao referencial x. Então, a transformação galileana, o que é importante dela é que ela deixa o tempo um caráter mais absoluto. Então, é essa física que não explorou muito o conceito de simetria. Até aquela época,
a ideia era se fazer cálculos, vamos dizer, mais analíticos, né? Cálculos exatos, mais analíticos, não usando a simetria como um instrumento de predição. A simetria ela começou a ser um instrumento de predição à medida que a gente foi tendo acesso, né? Começando a querer conhecer regiões da natureza muito mais fora do nosso domínio experimental, e aí a simetria serviu para a gente começar a fazer predição sem poder ainda fazer medidas, sem estar ainda na era das grandes medidas, as medidas mais precisas. Então a física newtoniana ela vai para a simetria galileana, até que a gente vai para a física relativística. Então a gente agora está entrando com a relatividade. Vamos colocar aqui a relatividade especial. Então, com a relatividade especial, a gente sai da simetria galileana e a gente passa para a simetria de Lorentz. Então a gente tem a simetria de Lorentz. A simetria de Lorentz, ela depois se estende para Poincaré, a unidade do Lorentz, aí depois a gente passa para a simetria de Poincaré, e eventualmente a gente pode ainda ir à frente. A gente tem a simetria de Weyl, associada às transformações de escala, e depois a gente tem a própria simetria conforme. E após a própria simetria conforme, a gente já chega até na supersimetria. Quando a gente fala de simetria conforme, a supersimetria ela está ali de uma forma mais implícita mais tarde. Então a gente consegue, através da relatividade especial, a gente não sai desse mundo galileano, vai refinando cada vez mais a simetria. Tem uma simetria de Lorentz, que agora aqui relaciona, relativiza, a noção de tempo no espaço. Então a gente tem aquele tipo de transformação, que é x', ou da forma covariante, que a gente já conhece, x'. Depois a gente tem a simetria de Poincaré. Aí a gente já entra com essa discussão aqui da translação, um pouquinho aí, né? Então a gente tem x' igual a lambda mini, x' mais a mi. Temos aqui as translações. Depois nós temos aqui a simetria de Weyl, que são a simetria do tipo de dilatação, x' mi, geralmente representa por meio de uma exponencial, pode ser um número, no fundo é um lambda, x', faz transformações de escala. A simetria conforme, eu não vou escrever aqui, é uma simetria um pouquinho mais elaborada, mas ela no fundo é uma simetria de escala local, é um tipo de particular, um tipo mais particular de simetria de escala, só que local. Eu tenho uma situação desse tipo, assim, é como se eu tivesse aqui um x' mi, vai ter um caráter local, ela vai ter alguma coisa do tipo, vou botar assim, um parâmetro aqui, vou chamar aqui de um lambda, né? Algo assim, um lambda mini de x'. Então nós temos agora uma transformação tipo escala, só que local. Mas bem, está em cara de transformação de escala. Deixa eu colocar desse modo. X' vai ser. Vamos colocar assim, um x' de x, uma transformação local, e vai ser tipo escala, e depois a supersimetria. Então, a gente foi aumentando a noção de simetria espaço-temporal. E aí, claro, mais à frente a gente vê a simetria conforme também foi importante para a gente poder fazer previsões. Mas, a esse ponto, no século passado, quando se entrou, a gente estava com a relatividade especial, estava se trabalhando com a simetria de Lorentz aqui, não tinha-se ainda um forte apelo de usar a simetria para substituir a falta de conhecimento de uma dinâmica. Até o início, até a mecânica quântica, o que se fazia era tentava-se escrever uma teoria que fosse capaz de me determinar todo o sistema. Então eu teria que resolver as equações da dinâmica daquele sistema e chegar ao conhecimento dele. Com o passar do tempo, a mecânica quântica já começou a entrar num domínio muito mais microscópico da matéria, aí se passou para o domínio nuclear, para o domínio subnuclear, já começou a perder a possibilidade não se sabia nem qual era a teoria, sabia que estava descrevendo um tipo de interação, mas não se tinha uma teoria, não se conhecia uma dinâmica. Então, usou-se a ideia de simetria para poder substituir
é a dinâmica, quer dizer, a simetria é um instrumento de você fazer investigação, cálculos e previsões sobre certas interações sem ter acesso à dinâmica, sem ter ainda uma teoria dinâmica construída. Então a simetria, ela entra mais pesada em física com a mecânica quântica. Mas você poderia dizer, por exemplo, que Maxwell, a teoria da relatividade especial, a teoria da relatividade geral, sim, e a mecânica quântica, elas foram desenvolvidas sem o apelo da simetria. Foi, sem o apelo. Quer dizer, a relatividade geral já foi mais desenvolvida com mais apelo da simetria, porque você entra com a ideia de que você vai construir uma teoria que é simétrica sob transformações gerais de coordenadas, ou seja, uma teoria em que você propõe que a física seja a mesma, independentemente do observador. Então você já entra, não deixa de ser um apelo da simetria, só que você não usa a simetria para fazer previsão, você usa a simetria para construir aquilo que vai ser a tua teoria. Mas a simetria, mas para você tirar os resultados da tua teoria, você realmente resolve as equações que ela te dá. A gente está tentando colocar a simetria como sendo um modo de você fazer previsão sem ter acesso a todas as equações que descrevem o sistema. Porque a gente tem duas maneiras. Você pode conhecer um sistema em parte, você pode conhecer uma parte de um sistema. E aí você sabe resolver aquela parte. A pergunta é, se você conhece a parte de um sistema, mas você sabe que esse sistema está ligado a uma simetria, talvez essa simetria me ajude a reconstruir o sistema a partir daquela parte dele. É o caso das equações de Maxwell, né? Se a gente conhece, a equação de Gauss do setor elétrico, a gente sabe lá, a divergência de E igual a ρ sobre epsilon zero. Vou dizer que a gente saiba que rotacional de E, a gente já tem a equação com o fenômeno da indução, né? Indução magnética, a equação de paralelismo rotacional de E igual a menos dB dt. Suponhamos que a gente tivesse um conhecimento bem claro aqui do campo elétrico, do setor elétrico. Então, se a gente sabe que... Então, eu sei um pedaço da eletrodinâmica, eu não sei toda a eletrodinâmica. Mas se eu sei que a eletrodinâmica tem uma simetria mais ampla do que a simetria galileana, que é a simetria relativística, onde o tempo agora, as transformações do espaço, as transformações do tempo são afetadas pela posição, pelo espaço, né? As transformações temporais dependem do espaço também. Então, se eu sei que eu conheço essas equações e conheço a simetria, então eu consigo chegar a novas equações. Eu consigo, a partir dessa equação, quer dizer, a relatividade me mostra que essa equação não pode estar sozinha. Essa equação que se desdobra por uma transformação dita de Lorentz, ela me dá esse resultado, a divergência de D igual a zero. E a equação de Gauss do campo elétrico, através também de uma simples transformação de coordenadas, ela me dá uma outra equação que não estava presente antes, que é rotacional de B, igual a 1 sobre C2, né? dt mais μj. Então, essas duas equações, elas podem ser reconstruídas a partir dessas, se eu sei a simetria. Então, o que eu estou querendo colocar é que, se você, às vezes você descreve um sistema, a nossa ideia meio determinista da mecânica clássica é descrever o sistema com a maior precisão possível, conhecendo todas as equações que descrevem a dinâmica daquele sistema. Mas, se os teus sistemas se tornam cada vez mais complexos, você não consegue ter acesso a todas as equações. Então, você pode, às vezes, através de uma parte das equações, conhecer uma parte daquele sistema. Mas, se você conhece profundamente a simetria daquele sistema, a simetria daquele sistema te ajuda a reconstruir toda a teoria daquele sistema a partir das poucas equações que você conhece. Claro, para isso você precisa da simetria. Então, a lição que a gente tira até da eletrodinâmica lá de Maxwell, né, é que na época não se sabia, né, Maxwell não sabia da simetria relativista, mas
se a gente tivesse essa informação, essas equações aqui, elas já sairiam, inclusive a corrente de deslocamento, ela já sairia naturalmente por uma transformação de relatividade. Porque se eu faço uma transformação de relatividade, a derivada temporal acaba virando derivada espacial. Então, aparece aqui também a ideia de que quando faz uma transformação de Lorentz em cima dessa equação, aparece também a ideia de t. Então, a gente acaba achando essa equação com a corrente de deslocamento por conta da simetria. Então, nesse período, a simetria não era usada nesse sentido de tentar te dar tudo do sistema. Então, a tua ideia era, eu preciso de todas as equações para resolver bem o meu sistema. A relatividade geral também. A relatividade geral, o que você fazia? Introduziu o princípio da covariância, né, geral, o princípio da equivalência e fez a formulação da relatividade geral. Simetrias na relatividade geral, para a gente resolver hoje, a gente sabe que para resolver uma série de problemas na relatividade geral, a gente usa abundantemente o conceito de simetria, usa os vetores de Killing, né? Então, dadas as equações de Einstein, você consegue resolver muitas situações das equações de Einstein através do método dos vetores de Killing. Ou seja, você precisa conhecer esse vetor. Mas nessa época, vamos dizer assim, até o advento da mecânica quântica, a única solução que se conhecia da relatividade geral era ainda a solução de Schwarz, que ali também já tinha um argumento de simetria, que era o teorema de Birkhoff, que mostrava que se você está falando de uma solução esfericamente simétrica, ela necessariamente vai ser estática. Ali já tinha uma argumentação de simetria, era provada nesse teorema de Birkhoff. Então a simetria, ela ainda não tinha feito uma aparição muito plena até a mecânica quântica. Com o advento da mecânica quântica, a própria mecânica quântica, ela foi escrita sem o apelo da simetria. Como é que a gente escreveu a mecânica quântica? Vários experimentos isolados, dualidade onda-partícula, quer dizer, os princípios lá básicos, a descoberta do spin e aí a formulação da mecânica quântica. Mas foi a forma de de Broglie, né? de Broglie era a dualidade lá, que de uma certa maneira é uma simetria, corpúsculo, radiação, mas ele não entra tanto como um princípio de simetria, ele entra como um princípio de dualidade, ele não tem a força, não tem uma simetria por trás dele, ele é mais uma, vamos dizer assim, uma equivalência, mas ele não tem a força de um princípio de simetria, com geradores, ele não tem um conjunto de transformações por trás do princípio de de Broglie. Ele é uma simetria no sentido de que partícula e radiação podem ser vistas como a mesma coisa, nesse sentido. Né? A mecânica quântica, então, ela se instaurou até a chegada dela um pouco deslocada do conceito de simetria. Claro que todos os experimentos de 1913 até 1926, né, toda aquela discussão das séries espectrais, né, todas aquelas relações numéricas que mostravam os espectros de emissão dos diferentes elementos, se sabia que devia ter uma coisa mais sistemática por trás, mas a mecânica quântica, quando foi construída, ela não foi construída com base em princípios de simetria. Você diria que até 1926, eu diria que não tinha simetria da mecânica quântica? Não, uma simetria não era. Não. Aquilo ali eram séries que apareciam casualmente. Se a gente olhar aquele famoso livro lá do Monata, né, The History of Spin, a gente vai ver que toda essa construção das séries espectrais era um trabalho muito empírico. Você ia tirando séries e ia tentando ver as sequências, as frequências de emissão de certos elementos e tentando ver se havia uma regularidade matemática por trás daquelas séries, que desse você tinha uma relação de recorrência que gerasse toda a série espectral. Você não tinha um princípio de simetria. O princípio de simetria da mecânica quântica começou a ficar claro quando apareceu o spin, e o spin, naturalmente, ele traz a simetria S2. Então, um ingrediente fundamental na mecânica quântica, mais do que na mecânica quântica, vamos dizer, na teoria atômica, né, que era quando é que se compreendeu, de fato, o espectro atômico, quando se encontrou o conceito de spin, e aí se viu que com o conceito de spin e momento angular, você começava a entender os diferentes níveis, os diferentes orbitais atômicos. Então, toda aquela discussão dos orbitais, ela aparece em conexão com o spin e com o momento angular na mecânica quântica, que é quando a simetria aparece. E daí o livro do Weil, o livro do 28, né? O livro do Weil é 27. Aí eu ia colocar justamente agora. A simetria começa a fazer
essa parceria com a mecânica quântica, né, com esse livro do Vaio, né, que é a teoria de Group Theory, o grupo teorético métodos em quantum mecânica. Quando vai nesse livro de 1927, ele introduz, né, ele começa a perceber a importância da simetria por trás da mecânica quântica. Hermann Weyl, né? Qual é o título do livro mesmo? Eu acho que é de Group Theory of Quantum Mechanics. Ou é alguma coisa, mas é a teoria de grupo da mecânica quântica. Então, esse livro aqui, ele marca claramente que a gente consegue entender os espectros, o espectro atômico, até mesmo, né, a equação, a questão da degenerescência, dos níveis de energia degenerados, das soluções, das diferentes soluções da equação Schrödinger, como por exemplo o oscilador harmônico tridimensional, o oscilador harmônico tridimensional e o próprio átomo de hidrogênio, a partir do princípio de simetria, quer dizer, aquela degenerescência lá dos átomos livres de energia, né, de um átomo tipo hidrogenoide, 1s2, 2s2, 2p6, né, 3s2, 3p6, 3d10, né, toda aquela discussão dos níveis de energia, todos esses números, 2, 8, 18, 2, 2, 6, 2, 6, 10, está tudo ligado ao que? A simetria SO4. Então, quem está por trás disso tudo é a simetria dinâmica do átomo de hidrogênio, SO4. Então, aí, a simetria começa a ter um papel mais importante. Você começa a compreender a degenerescência através da simetria. E desse momento, que é quando está nascendo, vamos dizer assim, a física de partículas, a simetria, ela já teve um processo de partida com a mecânica. Então você diria que a simetria, vamos dizer, até, vamos dizer, 26, 27, né? O livro do Weyl, que foi um ponto que... O livro do Weyl marcou a relação entre mecânica quântica. E haviam dois fenômenos que começaram a ser retratados: o átomo de hidrogênio e o spin. O spin, o papel do spin na compreensão do espectro de emissão dos átomos. Isso. Quando tem a descoberta do spin em 25, né? E aí em 26 tem o trabalho de Dirac sobre a teoria das transformações, aí tem a equação de Schrödinger em 27, princípio de incerteza. Quer dizer, quando a mecânica quântica começa a se tornar efervescente, logo vai, percebe a questão, a importância da simetria embutida, né, dentro da mecânica quântica. Então, quer dizer, isso aí, vamos dizer, aí vamos dizer, que eu estou querendo saber quando é que começa a entrar o dia de entender que o processo aí. Vamos dizer. Porque aí a questão é, o spin entrou. O spin entrou na mecânica quântica não relativista. Então, qual é a partícula que era conhecida nessa época? Era o elétron. Nós conhecíamos nessa época aí, vamos dizer, 26, 27, se conheciam basicamente três partículas. O elétron, 1897, o próton, 1919, 1911 foi o experimento de Rutherford, entendeu que tinha cargas positivas no núcleo atômico, mas não sabia que eram partículas. Ele sabia que fosse um contínuo de cargas positivas. Aí se entendeu, o próton foi descoberto em 19. O fóton ficou claro com o experimento de Compton, né, em 1924, a ideia do fóton. Então vamos ver, a gente chega em 1926, 27 com três partículas: o elétron, o próton e o fóton. O conceito de spin, 25, quando ele entra, você começa a perceber, então, o elétron tem spin, é isso que dá todo o diferencial na compreensão dos níveis espectrais. Então, o que acontecia nessa época? Pauling queria, então, fazer, o spin apareceu experimentalmente. Então, a primeira proposta de Pauling foi construir uma teoria, quântica do spin. O que foi descoberto por... Eu acho que é Uhlenbeck e Goldschmidt, foi descoberto em 25. Então, com a descoberta do spin, a primeira coisa que Pauling tentou fazer foi construir uma teoria para o spin, teoria dos spins elétricos. Logo no início, 26, 27. Mas quem compreendeu
a origem mesmo, né? Compreendeu que o spin do elétron, além dele estar ligado, né, além dele ser um efeito quântico, vamos dizer assim, no elétron, Dirac, quando escreveu a equação dele, na verdade, a proposta da equação de Dirac é construir uma teoria relativística para o spin. Que, afinal de contas, ele pensou, não, o elétron é uma partícula que é relativística. Ela pode estar na matéria condensada, nos materiais, o elétron pode ter uma velocidade baixa, C sobre 300, sei lá, C sobre 250, mas você pode ter um elétron relativístico. E aí, como é que você vai fazer uma teoria relativística do spin? Então, o papel da equação de Dirac é que ele constrói uma teoria relativística para o spin do elétron. Então, aqui, né, foi em 1928. Então, aqui ele resolve esse problema. E aí ele percebe que essa simetria é que é fundamental para a compreensão do spin. Apesar de na mecânica quântica ordinária a gente vê o spin numa teoria não relativista, mas ele percebe que a gente está... A equação de Schrödinger com o spin, ou a equação de Pauli, né, que é uma versão acima da equação de Schrödinger, quando na equação de Pauli você introduz o fenômeno eletromagnético, você que é o doutor no assunto, e introduz a razão giromagnética. Então você já tem um passo a mais, mas você está colocando o spin de uma forma não relativista. O que Dirac percebe é que ele tem uma equação mais geral e que a equação dele, né, tanto é que ele consegue compreender a simetria, que ele ganha que a razão giromagnética do elétron é 2, e a partir da equação de Dirac, né, a equação de Dirac, ela nos leva no limite não relativístico, ela nos leva à equação de Pauli. Então, isso significa que Dirac percebeu uma simetria mais forte por trás do spin do elétron, que Paulo não estava associando a simetria relativista. Ele pegava o spin e trabalhava o spin de uma forma, vamos dizer assim, galileana, entre aspas, de uma forma não relativista. Dirac, então, viu que a compreensão do spin, ela pede realmente a simetria mais ampla do que a simetria galileana, que é a simetria de Lorentz. Mas, digamos, ele usou o conceito de simetria, ou ele usou mais Spinor? Quer dizer, ele usou o conceito de simetria. Depois ele foi fazer, quando ele foi fazer as partículas, ele usou simetria. Não, lá na frente, mais na frente. Mas eu perguntei se eu lembro aqui, você pode dizer que ele usou simetria, ou ele foi meio mais italiano, com princípios. Eu acho que ele na verdade, ele não construiu, né, a equação dele com base direta na simetria. Ele quis construir, sim, uma teoria que fosse relativista. Portanto, a simetria que ele tinha, ele quis construir uma teoria que tivesse a simetria, a covariância relativista. Esse foi o elemento guia dele. Então, para isso, né, ele também percebeu que você tinha uma simetria que não era galileana. Nesse sentido, mas ele não se baseou só no conceito de simetria. Não foi a simetria que gerou puramente a equação de Dirac. Ele usou também o elemento simetria, que era a simetria relativista. E qual foi o elemento que ele usou? O elemento claro que ele usou, olha, algebricamente, foram as álgebras de Cliff, mas o conceito importante que ele usou aí foi o conceito de Spinor. A diferença, o conceito de Spinor relativístico também. Porque, claro, na equação de Pauli, o que a gente tem é um Spinor não relativista, um Spinor com duas componentes. O que Dirac, então, percebeu é que aquela descrição era uma descrição limitada, não era compatível com a relatividade. Então, o elemento-chave que fez com que ele chegasse na equação dele de uma forma mais simples foi usando o fato de que agora eu vou usar Spinor relativista, esses Spinors relativistas estão ligados, né, com essa álgebra de Cliff. Então, foi um elemento importante. Dia que a intuição foi botar 4. Botaram. E aí fechou o Paulo. E ele tocou bola. Até porque, né, Dirac, no paper, não coloca isso.
Mas isso é sabido, né, da biografia dele, até das apresentações que ele fez, assim, dos seminários que ele fez sobre equação de Dirac, que não teve oportunidade de vir. Ele pensava que talvez precisasse realmente colocar um espectro de 4 componentes, porque ele achava que o elétron e o próton poderiam ser desdobramentos da mesma partícula. Na cabeça dele, ele já achava que o próton pudesse ser a antipartícula do elétron. Então a ideia de Dirac era ter um espinor mais amplo que pudesse abranger tanto o próton quanto o elétron. Mas ele estava fazendo uma teoria só para o elétron, mas ele tinha em mente que talvez 4 componentes pudessem ser importantes, porque seriam 2 espinores, um para o elétron e um para o próton. Ele tinha, na verdade, a intenção de fazer uma teoria unificada para o elétron e para o próton. Isso na equação de Dirac, em 1938. Depois ele entende que a antipartícula do elétron não pode ser o próton. Mas ele até 1930, se você ler o paper aquele paper famoso de 1930, né, do próton na Nature, né, nesse paper aqui, quando Dirac tenta discutir o próton, ele não diz claramente, mas ele está quase que convencido de que o próton seria o antielétron. Mas ele não tinha coragem de dizer o antielétron. Então ele achava a única partícula positiva que a gente, de carga positiva que a gente tem é o próton. Então, se existe um antielétron, o antielétron tem que ser o próton. Ele pensava um pouco assim, até 1930, mais ou menos. Então, ele achava aí que o segundo espinor era o próton. O segundo espinor pudesse ser o próton. E os 4 espinores fechavam a relatividade, essa é a questão. Essa é a questão. E me diga uma coisa, quando o Pauli, a questão de dica foi muito matemática, mas ela tem essa estrutura, né? E quando o Pauli viu que ele estava dando relativístico, o Dirac relativístico, e com o limite na dele, qual foi Não, ele entendeu que Dirac tinha acertado a questão. Ele entendeu. Não, ele admitiu que Dirac estava com a questão certa. O Dirac fez, Dirac conseguiu o que ele não conseguiu. Procurou, mas não conseguiu. Ele não conseguiu colocar a descrição do espinho do elétron de uma forma relativista. Por quê? Porque ele se ateve sempre ao fermo de 2 componentes, ao espinor de 2 componentes. O que libertou Dirac desse conservadorismo foi colocar o espinor de 4 componentes, até de uma maneira meio assim, tortuosa, porque ele achou que talvez os espinor de 4 componentes pudessem descrever o elétron e o próton. Eu já queria unificar o elétron com o próton. Por quê? Era bem razoável, porque o próton, por mais diferente que fosse do elétron, ele tinha exatamente a mesma carga, mono. Um é menos 1,6, né? Esse 10 é menos 19, o outro é mais. Então, as massas são diferentes, mas as cargas são idênticas. Não pode ser uma coincidência. Então, talvez eles fossem 2 desdobramentos do mesmo objeto. E o fato da fechar com a relatividade, que É? ser notável, né? Notável. E aí podia pensar, bom, como já se sabia mecânica quântica, a ideia é isso. A mecânica quântica nos dá o espectro de energia. A relatividade diz que a energia é equivalente à massa. Então, o que Dirac na época estava até pensando é que o próton pudesse ser um outro estado do elétron, um elétron de carga positiva, porém um estado excitado. A massa dele é mais alta, então significa que tem mais energia. Então, talvez esse elétron de carga positiva, que era o próton, ele fosse um estado excitado, né, de um sistema. O elétron de carga negativa seria o estado fundamental e esse seria o estado excitado. Ele estava pensando um pouco nessa direção. Então, para ele, o elétron e o próton poderiam ser 2 membros de um mesmo objeto. Por isso que ele pensou no espinor de 4 componentes. Mas aí, esse espinor de 4 componentes levou ele direto para a relatividade. Tanto é que ele ganha soluções de energia negativa e ele começa a querer interpretar as soluções de energia negativa como se fosse o próton. Mas aí o problema era a massa é a mesma. A massa do elétron. Na equação de Dirac, a massa é uma só. Você não distingue a massa do elétron da massa do próton, nesse caso. Eu estava pensando, que mecanismo que tem que faz com que a antipartícula, que é o próton, tenha uma massa mais alta? Ele ficou com essa indagação. Mas aí, em 1931, quando ele fez mesmo o trabalho da antimatéria, o que ele foi fazer em 1931? Quer dizer, a argumentação dele ainda era uma argumentação de simetria. Ele estava pensando que talvez o próton pudesse ser antipartícula, quando tivesse um dublete, né? Então, em 1931, quando
vai estudar a quantização da carga, né, basicamente o que ele tinha em mente em 1931 era verificar que se o elétron era elementar, se o elétron era elementar, e aí, como ele viu, por que ele já estava desconfiado que o elétron não fosse elementar? Porque o elétron tem spin. Então, o fato do elétron ter spin, ter um número quântico interno, ele achava que aquilo pudesse estar dizendo que tem uma certa estrutura. O spin é um momento angular. Se você tem momento angular, você poderia ter alguma coisa composta que desse ao elétron aquele momento angular intrínseco. Ele pensava que o elétron pudesse não ser elementar. Então, ele foi estudar se o elétron era elementar, queria compreender a quantização da carga, a reprodução da carga, por que a carga do próton era a mesma carga que a do elétron, a quantização da carga. E aí, ele associou essas duas questões às singularidades, né? Do campo eletromagnético, né? Quantizado. Já tinha quantizado o campo eletromagnético em 1927. Então, essas singularidades foi o que deu origem aos monopolos, né? Deu origem à discussão dos monopolos. Mas aí o que sai de tudo isso aí é a noção da antipartícula. Então, nesse trabalho, o resultado final grandioso é a antipartícula, mas isso não era o input, estava mais interessado na questão da elementaridade. Então, sai a antipartícula e a simetria, aí entra a primeira simetria importante, a simetria discreta. Aqui entra a simetria de conjugação de carga. Então, Dirac vê que a simetria de conjugação de carga, ela te permite associar os estados de energia negativa com as antipartículas. Ele mostra que a simetria de conjugação de carga, que muda a carga da partícula, ela também, quando atua nos espinores de solução de energia positiva, ela dá espinores de energia negativa. Então, ele percebeu que a conjugação de carga, ela levava a carga e menos a carga, mas também levava a energia e menos a energia. Então, as soluções de energia negativa, elas podiam ser obtidas das soluções de energia positiva por conjugação de carga. E, ao mesmo tempo, quer dizer, quando você passava da solução de energia positiva para a de negativa, você mudava o sinal da carga. Então, ele começa a associar a antipartícula aos estados de energia negativa. Você acha que aí, na tua argumentação, seria o primeiro momento realmente que a simetria começou a entrar na física? Foi a grande predição. Essa aí, vamos dizer, seria a mãe da Yang-Mills. Seria a mãe da... Quer dizer, a primeira grande predição, né, de prever uma nova partícula, que então ninguém tinha previsto. A gente usa sempre aquela coisa que a gente foi educado, o Einstein, ele foi ficando assim, cada vez mais distanciado. Então ele tinha a teoria de unificação dele, coisa assim, mas ele já não era, mas não participava mais da linha de frente da comunidade. Né? Eu acho que essas pessoas como Einstein deveriam ter tido uma grande dificuldade de participar, de sair de uma elaboração teórica a partir de um determinismo, com algum princípio, como inércia, como... Mas tinha um princípio. Não que o for assim, para entrar no princípio da simetria, sabe assim? Eu acho que assim, não é tão fácil, vamos dizer, se você pegasse o Newton e está com a inércia dele, ele tira F igual a MA. O Einstein lá está com o princípio experimental, né, da invariância da luz, tira E igual a Y. Daí ele diz, não, agora eu estou com uma invariância, assim, de rotação, uma coisa do tipo. O cara diz, não, tudo bem, é uma maneira de simplificar, olhar melhor, mas não fazer predição. Assim, elaborar uma teoria como isso aí. E eu acho que aí tem um percurso, vamos dizer, de 1931 até 1954. Um percurso grande, mas digamos, um percurso onde começou a se cristalizar a vitória da simetria como modo de previsão. Então, ó, a primeira simetria discreta, C prevê a antimatéria. Aí, lembrando aquilo que você falou, nesse período em que exatamente 1931 é quando está nascendo
a física de interação fraca. Não se sabia ainda que era uma nova interação. Né? Só em 1933 é que Fermi faz o paper dele mostrando que o decaimento beta é o sinal de uma nova interação, que é uma interação nuclear, mas não a interação nuclear que liga, mas a interação nuclear que gera os decaímentos fracos. Vamos pensar, estamos no contexto de 1931, fizemos a primeira predição. Nesse período, né, já se sabia, né, que o decaimento beta do nêutron, né, já se sabia que o decaimento beta do nêutron ele tinha problema com a conservação da energia e momento. Então aqui, vamos dizer assim, Pauli, né, em função desse decaimento beta, em 1930, ele faz a previsão do neutrino. Né? Então ele já pensa uma nova partícula, que é o neutrino. Bom, essa nova partícula, a gente ainda não se viu aqui ainda nenhuma conexão com a paridade. Então vamos dizer, nesse momento ainda aqui, o que nós temos aqui, as teorias físicas que nós temos a esse momento são a mecânica newtoniana, a relatividade geral, o eletromagnetismo, né, as equações de Marx. A gente já tinha uma primeira formulação, já tem a equação de Dirac, e uma primeira formulação da eletrodinâmica, né, em 1933 também, que ele já escreveu um tratado sobre a eletrodinâmica quântica, em 1973, não, 1930, Fermi já, a eletrodinâmica 27, Dirac quantizou o campo eletromagnético, em 1930, Fermi já fez um paper sobre a eletrodinâmica. Então a gente sabia que as interações... Desculpa, esse paper, ele adiciona alguma coisa de Marx, não linear, alguma coisa? Não, é o paper da eletrodinâmica, é só quantismo. Ele junta o campo de Dirac quântico com o campo de Maxwell quântico. Né? Então, mas você sabia então que as simetrias de C, P e T são individualmente respeitadas, né? Tanto na interação gravitacional quanto na interação eletromagnética. Parecia também, né, que as interações nucleares, também respeitassem. Mas nessa época já tinha distinto essas três simetrias? Já se sabia, justamente em 1930, Enrico Fermi já falou que tinha uma interação nuclear. A ligação, como se sabia, como se descobriu o próton, né, e sabia que os prótons tinham cargas repulsivas, mas estavam condensados no interior do núcleo atômico, tinha que ter uma interação nova agregando os prótons, que vencesse a repulsão eletromagnética. Então já se tinha noção de uma interação nuclear forte, mas não a fraca. Não, o que eu perguntei foi o seguinte, essa simetria discreta CPT, sim. Esse conceito já tinha nessa época? Já tinha. Você já sabia que as leis da física eram independentes por orientação dos eixos, isso se sabia. Já tinha conservação de cargas a partir de 1900. Essa coisa que a gente faz, você vai fazer no campo amigo, fazendo a troca, já fazia naquela época. Isso. Sabia. Você sabe que o campo elétrico, você faz uma transformação de paridade, o φ vai em φ, o A vai em menos A, então o campo elétrico vai em menos o campo elétrico, o campo magnético é pseudo-vetor, isso aí já estava claro. Então, as equações de Maxwell são invariantes por C, por P e por T, as equações do campo gravitacional também, e também se sabia, que se esperava, quer dizer, não se tinha provado, mas também que as interações fortes respeitassem C, P e T. Não se tinha ainda uma noção clara. As interações fracas, então, ficam em 1933. Aí Fermi introduz a noção de uma quarta interação. Então, Fermi introduz aqui as interações fracas. Né? Então, Fermi associa o neutrino às interações fracas e associa. O decaimento beta é um novo padrão de interação. Não é uma interação forte, é uma interação nuclear, mas não forte. É uma interação fraca. Ele categoriza isso como uma nova interação. Claro que esse paper não foi imediatamente aceito, só foi aceito uns 4, 5 anos depois, mas ele já tinha lançado essa ideia. Mas não se tinha ainda, claro, a questão da interação fraca em si, saber por que a interação fraca viola C, por que a interação fraca viola P, por que alguns processos fracos violam CP. Então, se você viola CP, você viola T. Então, essas interações
discretas, elas estavam claras que respeitavam as interações conhecidas respeitavam. Tanto é verdade que isso era uma coisa importante, que o teorema do CPT, né, foi provado lá no Paulo. O teorema do CPT de 1941. Foi 1941. Pauli mostra que essas invariâncias discretas são importantes a ponto de ter teorema, né? Teorema do CPT, teorema CPT. Então ele mostra que se a gente tem, as premissas são, se eu tenho uma teoria quântica de campos descrita por um lagrangiano que é real, um lagrangiano hermitiano, lagrangiano real. Se temos localidade, então nós temos interações locais. Se temos invariância relativística, uma teoria relativista. Se temos a conexão entre spin e estatística, os campos fermiônicos são quantizados com regras de anticomutação, os campos bosônicos com regras de comutação. Então, com essas premissas, qualquer teoria de campos que seja escrita por um lagrangiano real, local, relativístico e com a conexão correta entre spin e estatística, automaticamente esse CPT é uma invariância da teoria. Então, o CPT fechou nessa matéria. A questão... Essa coisa de spin estatística do CPT, a supersimetria de alguma maneira, assim, coloca alguma coisa além, que lê o CPT, do Pauli? Bom, colocar alguma coisa além, não. Quer dizer, a supersimetria, ela não, quer dizer, você coloca fermis e bósons, multiplete, mas sem violar CPT. O CPT é absolutamente presente, quer dizer, todas as teorias supersimétricas respeitam o CPT. Se você só violaria CPT, você mexe com CPT, se você, por exemplo, tirar a relação de quebrar essa relação que ferros anticommutam e bósons anticommutam. Isso aí que é importante para o CPT. Assim, a supersimetria respeita isso, ela coloca ferros e bósons mas mantendo essas regras. E o que é fundamental também para o CPT é a discussão da simetria de Lorentz. Se você, hoje a gente sabe, né, os trabalhos mais recentes mostram, se você tem violação da simetria de Lorentz, você não necessariamente viola o CPT. Mas se você tem violação do CPT, então necessariamente você tem violação da simetria de Lorentz. Hoje a gente está estudando fenômenos desse tipo. Pode ser que existam